Olá, pessoal, bem-vindo ao Bora Aprender Matemática. Eu sou Gabriela, auxiliadora. Estamos em uma aula com um tema muito interessante. Não erre mais, questão de números de algarismos, questão clássica da matemática, matemática para concurso. Então, bora lá entender esse conteúdo de uma forma que a gente realmente não erre mais questões desse modelo, tá? Só abrir aqui minha tela para a gente ver, visualizar. Vamos lá, a questão diz o seguinte, tá? Primeiro ponto, normalmente esse tipo de questão cai muito em concursos, tanto qualquer nível, tá? E a gente fica perdido imaginando qual é o conteúdo desse assunto. Eu vou somar, eu vou subtrair, eu vou multiplicar, eu vou dividir, eu vou fazer as contas, que existe uma fórmula secreta para resolver, isso é raciocínio lógico, é interpretação de texto. Pela fé, Gabi, o que é esse conteúdo? Para a gente entender é o seguinte: a questão sempre dá um intervalo numérico, um intervalo de números, e pergunta quantos números inteiros, ou quantos algarismos, ou quantos valores, enfim, serão necessários para fazer ou calcular ou enumerar determinado livro, quantidade de páginas, com aqueles algarismos, tá? Com aquele intervalo de algarismos. E sempre se dá da seguinte forma: ou contando com todos os números, ou contando com, excluindo um ou outro número, ou contando com todos os algarismos, ou excluindo algum algarismo, tá certo? Nesse tipo de questão, é muito interessante a gente perceber o enunciado. Vamos à primeira questão, e aí eu já dou a dica que vai fazer você eliminar qualquer dúvida nesse tipo de questão, tá certo? Primeira questão que a gente vai resolver hoje diz o seguinte: de 132 a 186 excluídos, esses números, ou seja, tirando o 132, tirando o 186, calcule quantos números inteiros e consecutivos existem. Eu quero números inteiros e consecutivos entre 132 e 186, não contando nem o 132, nem o 186. Vamos entender essa questão colocando aqui, primeiro, um intervalo pequeno, tá? Eu vou colocar aqui, vamos supor que a gente está resolvendo uma outra questão. E aí eu quero enumerar aqui um trabalho, contendo aqui com o número 1, o número, o número 1, agora foi, né? O número 2, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. Gente, vamos entender o seguinte: eu estou colocando aqui um número pequeno para a gente só entender. Se eu quero enumerar as páginas de 1 até 5, contando com esses números, eu vou ter quantas possibilidades? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, certo? Contando com esses números. Se eu quero excluir um deles, o que é que significa? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter aqui 5 menos 1, certo? Vou colocar aqui. Voltou, né? Porque travou aqui, gente. Essa mesinha aqui, ela travou, mas aí agora vai, né? Então, tem aqui os números, recapitulando. Eu tenho do número 1 ao número 5, eu quero enumerar as páginas, quero saber quantos números serão necessários para enumerar de 1 a 5, contando com os números, tá? Se eu for contar com todos os números, serão 5. Mas se eu quiser excluir um deles, né? Eu vou precisar de quantos algarismos? Então, eu vou ter vamos supor que eu quero excluir os 5. Vou ter 1, 2, 3, 4. Como é que eu faço esse cálculo? Tanto excluindo 1 quanto excluindo 5, é só eu fazer 5 menos 1. E aí eu vou ter o quê? 4, certo? Contando com eles. Se eu quiser excluir, preste atenção, se eu quiser excluir os dois algarismos, então eu faria o quê? 4 menos 1, porque eu excluiria isso aqui também. Então, toda a dinâmica de cálculo de números, cálculo de algarismos,
Cálculo de algarismos já seria outra questão, porque a gente está contando com todos os algarismos. Mas cálculos de números necessários no intervalo numérico, eu vou subtrair o último elemento, o último número, com o primeiro número, certo? E vou subtrair uma unidade, dependendo da questão, tá? Então, eu tinha aqui de 1 a 5 e precisava enumerar de 1 a 5, tirando o 5. Só que agora eu quero excluir os dois, então eu tiro menos 1, ok? Vamos para a questão. Qualquer modelo de questão nesse nível é apenas isso, gente. Olha o que diz a questão. De 132, vamos lá, voltando aqui. De 132 a 186. Pessoal, 132 a 186. Excluídos esses números. Excluídos esses números. Significa o quê? Que eu não preciso, a partir dessa dica, eu não preciso enumerar todos os valores de 132 até 186. O que é que eu faço? Eu subtraio aqui, ó. 186 menos 132. 2 para 6, 4. 3 para 8, 5. 1 para 1, nada. Eu teria aqui um total de 54 números, ok? Só que ele quer o quê? Excluídos esses números. Então, eu vou fazer 54 menos 1. Isso vai me dar um total de 53. Toda vez que ele me dá excluído esses números, a gente vai subtrair, ok? Vamos para a próxima questão, para ver se a gente realmente entendeu. Do número 20 até o número 251. Mesma coisa, tá? Excluindo esses números. Eu quero excluir esses números. Então, vai ser 251 menos 20. Vai me dar quanto? 1. 2 para 5, 3 e 2. Só que ele quer excluindo esses números. Então, eu vou fazer 231 menos 1. Que vai me dar o quê? 230. E se não tivesse dito excluindo esses números, Gabi? Seria 231. Como excluir os números, ok? Então, a resposta é essa, gente, por hoje. Até a próxima. Bons estudos. Fica a dica e bora aprender matemática. Lembrando que estamos com um grupo no WhatsApp de material para concurso, tá? Materiais de matemática, a gente disponibiliza lá material gratuitamente para você acompanhar nossos vídeos. Se inscreva aqui no canal e temos também o Instagram, Prof. Gabriela A. Até a próxima e bora aprender matemática.